Boa tarde, pessoal. Muito bom ter vocês aqui novamente. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos concluindo o módulo As Funções Administrativas. E para concluir o módulo, das funções administrativas, eu gostaria aqui de fazer, uma breve recordação do que a gente estudou durante esses dias, só para a gente reforçar o conhecimento. Boa tarde, Fabiana. Seja bem-vinda. Boa tarde, professor. Vamos aqui então dando continuidade. Como eu disse a vocês, a gente vai fazer aqui, vamos estar passando para vocês, vamos estar relembrando aí o que a gente estudou. Essa é uma aula de revisão, onde a gente vai relembrar o que a gente estudou aí durante esses dias. Aí a gente vai fazer um feedback e depois a gente encerra. Boa tarde, Cíntia. Seja bem-vinda. Bom, nós iniciamos falando sobre empreendedorismo, Lá no início, na nossa primeira aula, nós iniciamos aqui falando um pouco sobre empreendedorismo. E aí a gente discutiu bastante esse tema no primeiro dia de aula. E a gente falou aqui bastante sobre ser empreendedor. Tanto ser empreendedor no mercado de trabalho como profissional e como empresário, Tanto você pode se destacar como um funcionário, como um colaborador, como você pode se destacar também sendo um empresário, sendo dono do seu próprio negócio. Bom, nós falamos bastante sobre empreendedorismo, Foi um tema muito bom. A gente estudou bastante sobre esse tema. Então, o conceito de empreendedorismo foi popularizado pelo economista Joseph Schumpeter em 1945, com base nas suas teorias, a destruição, com base em sua teoria da destruição criativa. E aí nós vamos mais embaixo um pouco aqui, eu não vou entrar muito nessa parte teórica, do desenvolvimento teórico. A gente vai falar mais sobre o desenvolvimento na prática, que é o mais importante para nós aqui. Boa tarde, Natália, seja bem-vinda. Bom, a definição de empreendedorismo. A definição é o seguinte: empreendedorismo é o principal fator promotor do desenvolvimento econômico e social de um país. O papel do empreendedor é identificar oportunidades, agarrá-las e buscar os resultados para transformá-las em um negócio lucrativo. Muitas pessoas começam a empreender com muito pouco. Só para a gente lembrar, quando você tem um desejo de montar um negócio, às vezes você já tem um tempo que você vem sonhando com isso. Tem muita gente que para montar um negócio ele acredita que ele precisa ter muito dinheiro para ele começar um negócio. E eu te digo que não precisa você ter muito dinheiro. Use a criatividade, use a sustentabilidade, recicle se preciso for, mas comece o seu negócio. Não deixe de começar o seu negócio porque você não tem um capital para começar forte no mercado. Comece com o pouco que você tem. Mais uma vez está eu aqui, incentivando vocês a investirem nos seus sonhos. Tá, professor, mas eu não tenho vontade de montar um negócio para mim. Mas eu tenho vontade de fazer parte de uma grande empresa. Eu tenho vontade de ser funcionário público. Tá, mas o que é que você precisa fazer para chegar onde você quer?
Você tem que traçar umas metas, tem que traçar suas estratégias para você chegar lá. Qual é o tempo que você pretende alcançar essa meta? Ah, eu quero formar para direito e depois eu quero prestar um concurso para ser juiz. Tá. E você já começou, né? Você já começou a estudar? Já prestou um vestibular, né? Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Narielle. Sejam bem-vindas. Boa tarde, professor. Obrigado. Então a gente precisa ter determinação, coragem, confiança e fé e seguir em frente. Trabalho duro. Não adianta você pensar ou você acreditar que você vai conquistar alguma coisa sem trabalho duro. Não vai. Você vai ter que trabalhar muito, né? Às vezes você vai ter que virar à noite trabalhando, se você quer conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, os seus ideais. Ninguém consegue nada assim, né, muito fácil. A gente precisa lutar por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente quer. Ainda mais quando somos pessoas honestas, pessoas que querem entrar pela via da honestidade, né, que quer fazer as coisas de forma honesta, né? A gente sabe que existe, né, muitas oportunidades de coisas fáceis, mas eu não oriento vocês a entrar por esse caminho, porque tudo que vem fácil vai fácil. Existe um ditado popular que tudo que vem fácil vai fácil, né? Então, eu não acredito muito nessa hipótese de conseguir as coisas fáceis, porque as coisas fáceis não são duradouras. Elas acabam na mesma velocidade que ela chega na tua mão, ela também vai embora. E muitas das vezes deixa a consequência, né? E depois há muitos aí arrependidos, né, por ter tentado entrar por esse caminho fácil. Então entra pelo caminho mais difícil, mais duro, né, onde você vai ter que executar a sua responsabilidade, trabalho, mas você vai conseguir, né? Só consegue quem não desiste, quem persiste, quem insiste e quem acredita. Se você é o autor da sua história e você não acredita nela, pode queimar o livro, certo? Mas se você é o autor da sua história e você acredita na sua história, e você acredita que as pessoas vão ler a sua história, vão contar a sua história, vamos que vamos, né? Vamos levantar a cabeça e vamos chegar lá no final. Mas a gente precisa acreditar que alguém vai contar a nossa história. E tenham muito cuidado, tenham muito cuidado. Ontem eu fiz uma visita a uma amiga da gente, pessoal aqui, pessoal muito simples, trabalhador, povo humilde, trabalhador e muito simples. E esse pessoal recebeu uma visita de alguns amigos do passado aí. Pessoal que morou na cidade um tempo e fizeram uma certa amizade, esse pessoal foi embora, de repente esse pessoal volta, uns 4 anos depois, para fazer uma visita para esse casal aqui na minha cidade. E nessa visita, né, eles fizeram ali, venderam, né, na verdade, não fizeram, mas venderam para esse casal um colchão de R$ 6.300, mais ou menos. E esse casal, por não ter assim muito conhecimento e assim não ser proativo e não procurar saber mais a fundo como que funcionava isso, acabou entrando na história dos amigos, né, que vieram visitar, e os amigos fizeram ali um financiamento e ela vai ter que pagar 74 parcelas de R$ 170, que vai dar quase R$ 14.000 num colchão que ela comprou por R$ 6.300. Então, gente, tome muito cuidado, tá? Porque tem muitos amigos que vêm dentro da sua casa te trazer problemas. Isso aqui é só uma dica, viu? Eu tô deixando aí para vocês. Tomem cuidado com esses vendedores de colchão que passam por aí. Eles têm deixado marcas na vida de algumas pessoas.
É isso mesmo, Cíntia. Lobo em pele de cordeiro. Você falou tudo. Eu não queria ser tão profundo assim não, mas obrigado pela mensagem aí. Vem, né? Amigos, vem para dentro da nossa casa, a gente recebe, faz um jantar. Tá vendo? A Cíntia diz que conhece muita gente assim. A gente faz um jantar acreditando que as pessoas estão vindo nos visitar porque elas gostam da gente. E de repente a pessoa vem, traz um problema desse, deixa aqui em casa e vai embora. Tome muito cuidado, tá? Eu visitando a família, porque eles estavam desesperados, né, e arrependidos do que havia feito e queria alguma orientação. E aí eu tive lá, conversei com eles e dei para eles, né, algumas orientações. Eu orientei ela a segurar, né, fazer um sacrifício e tentar juntar esse dinheiro em 8 meses, quitar o financiamento e sair das parcelas. Então, assim, vai trouxe um prejuízo, sim, mas agora já fez, não tem o que fazer, a não ser, né, honrar com o compromisso, já que é um financiamento consignado no benefício, né, de aposentadoria. Infelizmente agora é pagar isso aí, né? E aí eu orientei ela a juntar o dinheiro e quitar esse financiamento antecipado para sair dessas prestações e desse juro abusivo que eles impõem sobre a vida das pessoas. 28% ao ano. 28%, tá? 2,8% ao mês. Isso é um juro abusivo. 2,8 é juro loucura, gente. Se você entrar numa taxa de juros de 2,8 ao mês, você está lascado. Ah, mas o agiota cobra 10. Sim, é pior ainda, né? Então, não entre nisso. Se você vai fazer um financiamento de carro, de casa, procure saber qual é a taxa de juros que você está pagando. Se você vai pagar uma taxa de juros de 2% ao mês, já é muito alto. Então, hoje você vai fazer um financiamento, se você conseguir esse financiamento lá, uma taxa de 0,40, 0,50 ao mês, tudo bem. É uma taxa de juro até que dá para suportar, né, razoável. Né, no máximo aqui 0,99. No máximo. Passou de 0,99, já vai entrar para 1% ao mês. Sai fora, porque esse negócio fica muito caro lá no final, né? Quando você concluir esse financiamento aí, você vai estar pagando mais que o dobro do que você pegou. Bom, tipos de empreendedores. Vamos voltar, né, para o empreendedor, agora novamente. Nós temos vários tipos de empreendedores, nós falamos de cada um deles aqui, só para lembrar, né? Temos o empreendedor nato, temos o empreendedor que aprende, o empreendedor serial. Ok, Daiane, tranquilo. Empreendedor corporativo, empreendedor social, o empreendedor por necessidade, o empreendedor herdeiro, o empreendedor normal. E nós temos alguns empreendedores de sucesso no Brasil, né? Nós temos o Paulo, e inclusive eu deixei para vocês a história dele aí, né? Da Ambev. Nós temos outros aqui, creio que vocês devem ter lido na apostila, né? O Silvio Santos, não vou falar sobre eles, depois vocês, se vocês interessarem, tem a apostila aí, vocês podem ler, não vou entrar. Nós temos o Abílio Diniz, que hoje é o presidente da BRF, que é a fusão ali de Perdigão e Sadia. Esse é o herdeiro, né, do Pão de Açúcar, para quem não conhece ele. Nós temos aqui o Flávio Augusto, da Wizard. Nós temos a Luzia Trajano, Luzia Helena Trajano, todo mundo conhece, né, do Magazine Luiza. Nós temos também o Antônio Luiz Sebra, da Natura. Nós temos o Robson, da China Inbox. Nós temos o Ariel. Esses aqui são alguns exemplos,
né? São só alguns exemplos de alguns empreendedores de sucesso, né, que eu trouxe para vocês, quis deixar para vocês aqui. Eu não vou entrar em detalhe. Depois, se vocês quiserem conhecer a história deles, vocês podem estar observando lá, né, na planilha que está disponível para vocês. Nós temos aqui a questão da administração. A administração ou gestão é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Bom, quando nós falamos aqui de administração, nós falamos das funções, né, administrativas, nós falamos das ferramentas, né, como a análise SWOT, que é uma delas. Nós falamos um pouco da história também, dessa era aqui da administração, o conceito de administração. Administrar é o processo de dirigir ações que utilizam recursos para atingir objetivos. Ou seja, quando eu falo de administrar, a gente cria um projeto e a gente desenvolve esse projeto. A gente fala que a parte de administrar é exatamente isso. É eu criar alguma coisa, né? eu criar um novo produto, é eu desenvolver uma empresa, a implementação do negócio, fazer esse negócio gerar lucros, né? Então isso tudo é administrar, né? Quando a gente administra tudo, igual eu falei para vocês. Se a gente for analisar, nós começamos a administrar desde muito cedo a nossa vida. Por exemplo, nós começamos a administrar a nossa vida, o nosso tempo, as coisas que nós gostamos, as coisas que nós fazemos, as comidas que nós comemos. Nós temos que administrar tudo isso, porque senão a gente come demais, a gente bebe demais, a gente dorme demais, a gente fica acordado demais. Então a gente precisa administrar o nosso tempo para que nada seja demais, né? Para que tudo seja normal, né? Então a gente tem que administrar para a gente comer só o suficiente que a gente precisa para sobreviver. A gente tem que administrar o nosso tempo para a gente não dormir tarde demais, para não acordar tarde demais, né? A gente tem que ter um horário ali. A gente tem que administrar os nossos horários para a gente dormir num horário bom, para a gente acordar pela manhã e não acordar cansado. Então a gente precisa administrar. Tudo na vida precisa ser administrado. Entenderam? E quando a gente não administra, o negócio vira uma bagunça, né? Às vezes a vida da pessoa está uma bagunça. Ele dorme 2 horas da manhã, acorda 10 horas da manhã, né? Ou às vezes ele está dormindo meia-noite, acordando 11 horas da manhã. Ou às vezes ele está dormindo 2 horas da manhã e acordando 6 horas da manhã para ir trabalhar. Aí você fala, o que você estava fazendo? Estava assistindo filme. Aí ele deixou de dormir, deixou de descansar para ver um filme e no outro dia tinha que trabalhar. E vai chegar no trabalho cansado, com a mente cansada e não vai ter produtividade. Então a gente precisa administrar a nossa vida. Tá vendo como é fácil? Saber o que é administrar? E aí a gente leva isso, né, para a empresa que nós trabalhamos, a gente leva isso para a família, trabalho social. De repente você é uma pessoa que gosta de fazer trabalho social, né? Que a gente fala que é trabalho sem fins lucrativos, você vai fazer algum tipo de trabalho para beneficiar a sociedade a qual você vive. É algo muito bom, satisfatório, que traz uma alegria para a nossa alma, para a nossa vida. Eu gosto muito dessa parte de trabalho social, então sempre eu gosto de estar fazendo esse trabalho social, às vezes em forma de consultoria, às vezes em forma de conselhos, às vezes em forma de uma cesta básica, às vezes em forma de palavras, né? Uma visita a uma pessoa que às vezes está doente. Então, às vezes, isso é muito bom, esse trabalho social. Isso traz uma paz para a nossa vida, para o nosso interior, né? A gente se sente útil, né? E é difícil quando às vezes a pessoa fica assim, sem fazer, né, nenhum trabalho social, sem ajudar as pessoas, porque na verdade tudo que nós fazemos aqui nessa terra, se nós não ajudarmos alguém, dedicarmos parte da nossa vida a alguém, é inútil, né? Porque a nossa vida aqui passa muito rápido e fica uma história, né? E qual seria a sua história? Né? As pessoas que moram na sua cidade vão lembrar de você como? Como que as pessoas vão lembrar de você? Como que você era para aquela sociedade? Então eu penso muito, né, como eu tenho sido para a minha sociedade, para as pessoas que vivem ao meu redor, como eu tenho sido para os meus alunos. Será que algum aluno meu um dia vai lembrar de mim e vai falar assim, nossa, eu lembro do professor Davi,
né, ele fazia isso, aquilo outro. Então, é muito bom quando você é lembrado por alguma coisa boa que você fez para alguém, sem fins lucrativos, é lógico. Estou falando de trabalho social. Isso é muito importante para a nossa vida, isso traz alegria. Outro dia, num domingo, eu estava aqui em casa e uma aluna minha estava com um problema numa planilha no Excel, né, tendo dificuldades, não estava conseguindo ali copiar alguns dados de uma planilha e passar para outra. Aí ela entrou em contato comigo: professor, estou tentando fazer isso aqui, não estou conseguindo, o senhor acha que está acontecendo aqui? Eu falei: não, me envia as duas planilhas que eu vou verificar. Então ela me enviou as planilhas. No domingo eu liguei meu computador, abri as planilhas, né, eu verifiquei que as planilhas estavam bloqueadas, eu fui lá, tirei o bloqueio das planilhas, organizei, fiz as cópias que ela precisava e mandei para ela, em pleno domingo, né, sem ganhar nada. Por quê? Trabalho social. Eu fiquei feliz em poder ajudar ela. E ela mais feliz ainda porque ela tá fazendo um projeto, ela formou em agronomia. E ela precisava muito desse projeto e precisava desses dados no projeto. Então, assim, eu fui muito útil, eu me senti muito útil ajudando ela. E ela também ficou muito feliz. Então, é muito bom, né, quando a gente faz esse trabalho social. Voltando aqui, né, para a parte administrativa, teoria geral da administração, nós falamos um pouco sobre essas teorias também, né, o surgimento dessas teorias, quando surgiu, as funções administrativas, né, aí nós falamos bastante sobre isso aqui também, a parte aqui do financeiro, a visão estratégia, o cliente, o aprendizado de crescimento, os processos internos do negócio. Aí nós falamos sobre a análise SWOT, que é uma ferramenta utilizada, né, para medir medir o cenário futuro da administração das empresas. Funciona como uma das ferramentas de análise, né, de cenários futuros. E a gente falou aqui sobre as fraquezas, forças, oportunidades e ameaças. É uma ferramenta muito boa para ser usada para qualquer tipo de negócio, seja ele grande ou pequeno. Nós falamos sobre aqui as funções também administrativas: fixar objetos, que no caso planejar, analisar, conhecer os problemas, solucionar problemas, organizar e alocar recursos, recursos financeiros, tecnológicos e as pessoas, comunicar, dirigir e motivar as pessoas, liderar, negociar, tomar as decisões rápidas e precisas, mensurar e avaliar, controlar. E o papel do administrador. Então, as funções do administrador foram, num primeiro momento, delineadas como planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Mas depois, né, houve algumas mudanças exatamente por causa dessa parte aqui de comandar, né? A gente tirou essa parte aqui. Como eu disse a vocês anteriormente, né, a administração ela ganhou força dentro da Segunda Guerra Mundial. Ali os soldados, os comandantes, eles faziam os seus planejamentos, né, munição, armas. Por isso que a gente fala, no primeiro momento tinha essa parte de comandar. Depois ela foi substituída, né, por controlar. E aí ficou mais ou menos assim: planejar, organizar, coordenar e controlar. E aí nós temos aqui, nós falamos bastante também sobre esse tema, não vou entrar aqui. E aí nós temos umas referências aqui bibliográficas. E nós fizemos uma atividade avaliativa. Depois eu avaliei, né, a participação de vocês, a participação de vocês aqui nas aulas online. Foi avaliado também a participação de cada um, né, na questão aí do dia a dia, né? Do dia a dia a gente sempre está avaliando a presença de vocês, a participação de vocês. Então a gente já fechou o módulo. Eu mandei uma lista com os nomes de vocês lá no grupo. Então aquela lista de nomes ali, todos estão aprovados nesse primeiro módulo. Parabéns para vocês. E vamos juntos, né, aí seguir firme para o próximo módulo que a gente vai iniciar na segunda-feira. Agora sim, eu gostaria de saber de vocês, né, como que foi assim a expectativa de vocês, se vocês estão gostando do curso, né, o que talvez a gente poderia estar melhorando, a gente poderia estar trazendo. Sempre sugestões também são muito válidas, né? Então eu quero deixar com vocês, né, se vocês tiverem algum questionamento também, alguma pergunta,
eu estou à disposição de vocês. Ah, vocês podem falar, não tumultuem, né? Fale um de cada vez. Eu sei que vocês todos querem falar, mas fale um de cada vez para não tumultuar, pessoal, porque senão duas pessoas falando ao mesmo tempo, né? Fica difícil para a gente conseguir compreender. Eu achei um curso bastante reflexivo, né? Tipo, dá um reflexo bastante na nossa vida, como que a gente está querendo atingir nossas metas. É, sim, é desse modo mesmo, questão assim de a gente conseguir ter metas, conseguir alcançar. Isso aí, Mari. Parabéns. Mais alguém deseja falar? Cláudio, pode ficar à vontade. É, acho que eu segui a mesma linha que ela. Eu falo revelador, porque revelador no sentido de que a gente já faz muito dessas coisas, só que a gente não tem uma definição para aquilo, a gente não coloca uma definição. Igual o senhor mesmo falou, desde cedo, no caso, vai varrer a casa, vai arrumar as coisas na rua, entendeu? Então a gente já faz isso no nosso dia a dia, só que não tinha uma definição até então, né? Agora já tem uma definição. Vocês são administradores de Isso aí. tempo, de serviço, de oportunidade. Mais alguém deseja falar? Olha, eu achei o conteúdo, a dinâmica e a didática do curso muito interessante, porque muitas vezes a gente faz alguns cursos que ficam somente na teoria. Só que o que eu pude observar nesse modo de curso? A gente consegue ter uma abordagem de como colocar em prática. Não fica assim só ali nos termos bonitos, mas sim como a gente vai aplicar cada coisa na prática. Eu tô gostando muito da metodologia, também tá sendo flexível, porque às vezes se eu não consigo assistir as aulas online aqui, eu consigo assistir as aulas gravadas depois e eu tô amando. Parabéns, Fernando. Gente, eu tento sempre trazer assim exemplos práticos, né? Não adianta às vezes eu trazer palavras aqui muito bonitas para vocês e vocês saírem sem saber do que eu estou falando. Então eu uso muito, não sei se vocês já observaram, muito a vida cotidiana, nossa vida cotidiana. E tento trazer assim exemplos do nosso convívio dentro da nossa casa com a empresa, porque tem muita semelhança, muita semelhança. Então eu tento trazer para mostrar para vocês a semelhança e que se vocês conseguem organizar bem o ambiente onde vocês moram, controlar o tempo de vocês, né, levar uma vida ali organizada na questão do tempo, dos afazeres, das obrigações do dia a dia, na empresa vocês terão sucesso. Né? Mas se vocês não conseguem controlar dentro de casa o tempo de vocês, a vida de vocês, na empresa vocês terão dificuldades, porque lá vocês terão que fazer isso. Né? Vocês terão que ter controle do tempo, vão ter que ter controle das suas ações, né? Vocês vão ter que programar, e tudo tem que sair dentro de um prazo, dentro de um tempo. E aí, se você não está acostumado, você vai sofrer um pouco até você acostumar. Então eu já sugiro, né, que você já vai fazendo isso, já vai tentando coordenar a sua vida, né, suas finanças, seus negócios, né, o seu tempo, para quando você tiver a oportunidade dentro de uma empresa, você não vai sofrer tanto. Então assim, eu sempre tento comparar, trazer assim para a realidade, para tentar fazer com que vocês entendam isso. Nós temos aqui, a Luzia escreveu, né, nas nossas mensagens: estou gostando do curso, da maneira que o professor ensina, usando coisas que acontecem no nosso cotidiano. Isso aí, Luzia, parabéns, é o que eu estava acabando de citar aqui, né? A Cintia escreveu: muito bom o curso, pode ser o primeiro curso online, superou, por ser, né, o meu primeiro curso online, superou minhas expectativas.
Obrigado, Cíntia. Bom, pessoal, então eu fico feliz com aqui o feedback que vocês estão me trazendo. Fico muito feliz, né? E vou me esforçar cada vez mais para trazer conteúdos de qualidade para vocês. E eu espero, né, que vocês fiquem firmes até o final. Nós ainda temos 3 módulos. Nós temos gestão de arquivos, que a gente vai começar na segunda-feira. Depois nós vamos para o relacionamento interpessoal. E por último nós temos informática. Então são 3 módulos ainda, são muito bons, não é cansativo. Eu procuro ser assim o mais, eu procuro fazer as coisas assim de maneira mais transparente, mais simplificada possível, né, para que vocês entendam e não fique aquela coisa desgastante. Então é algo assim, a gente vai continuar mais ou menos nessa mesma linha de pensamento, nessa mesma metodologia, e eu acredito que vocês, né, ainda vão aprender muito daqui até o final do curso. Eu espero poder cooperar, né, dar aqui a minha parte, a minha cooperação com vocês como professor, para trazer um curso de qualidade para vocês. Porque o nosso objetivo não é ter vocês só nesse curso. O de fluxo de caixa, eu creio que até a semana que vem a gente vai conseguir abrir o fluxo de caixa. Depois a gente vai concluir o fluxo de caixa, a gente vai ter um outro, que eu vou estar organizando aqui, um que fique bom para vocês, que é mais ou menos nessa mesma linha de pensamento do curso de auxiliar administrativo. E eu quero que vocês continuem. Nós temos aí gestão financeira, que é um curso muito bom, não sei se vocês já fizeram, mas que provavelmente depois que a gente concluir auxiliar administrativo, se vocês quiserem, eu posso solicitar o de gestão financeira, e aí a gente já vai para o de gestão financeira, que é um curso muito bom. Alguém mais deseja falar? Fabiana, pode ficar à vontade. Fabiana, não está saindo o seu áudio. De repente você não ligou aí o microfone. Obrigado, Fabiana. Vou colocar as mensagens aqui. A Fabiana escreveu aqui, né? Muito bom o curso. Parabéns, professor. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar, né, essa primeira parte. Quero agradecer vocês pela participação de vocês aqui nas nossas aulas online. É sempre muito bom ter vocês aqui nas nossas aulas online. A gente sabe que às vezes um dia ou outro, né, os alunos aí, alguns não pôde participar, mas depois assistiu a aula lá no YouTube. Mas o bom mesmo é quando vocês participam, quando vocês falam, quando vocês questionam, quando vocês trazem experiência. Isso é muito bom porque agrega valor e vocês aprendem mais, né? Obrigado, Fabiana. Ela escreveu aqui um futuro melhor. Parabéns. Então, pessoal, eu sou muito grato, né, a vocês e pela participação. E eu peço a vocês que continuem firmes até o final. Então, hoje nós temos, né, 23 alunos que estão aí já aprovados. E eu espero, né, eu vou tentar conversar com alguns alunos aí, não sei por que não fizeram atividade, teve alguns alunos que até participou das aulas, mas não fez atividade. Depois eu vou estar conversando com esses alunos para tentar recuperá-los. Mas esses 23 alunos aí, que a lista de nomes já está disponível no grupo, já estão todos aprovados nesse primeiro módulo, né, que é das funções administrativas. Segunda-feira a gente já começa gestão de arquivos. Muito obrigado a todos vocês. Excelente final de semana para vocês. Muito obrigado pela participação. Bom descanso. E na segunda-feira vocês cheguem aqui descansados e a gente vai falar muito sobre gestão de arquivos. Um forte abraço. Muito obrigado, pessoal.
Tchau, tchau, professor. Tchau. Bom final de semana, professor. Bom final de semana, turma. Obrigado.